O que você necessita para ser um bom familiar? Vamos considerar alguns fatores? Eu elenquei alguns fatores, talvez você pense em alguns outros, mas vamos começar por esses que eu acho que está de bom tamanho. O que você necessita para ser um bom familiar em seus múltiplos papéis, ou seja, no papel de pai, no papel de filho, de irmão, de esposo, esposa, seja lá o que for. Em primeiro lugar, paciência. Obviamente, a convivência exige paciência, exige autocontrole, exige que você saiba sair um pouco das suas convicções fechadas e ouvir o outro, entender o processo do outro, enfim. A convivência se apoia muito em paciência. E no campo familiar mais ainda, que a gente tende a colocar uma informalidade nesse campo, que às vezes é excessiva. Uma informalidade onde aceitamos soltar os nossos bichos, quando os nossos bichos nunca deveriam ser soltos. Os nossos bichos, que são os nossos instintos, as nossas compulsões, isso deveria estar sempre sob o nosso controle consciente. Não é porque as pessoas são mais íntimas tuas que você pode soltar os bichos em cima dela. Isso é um absurdo. E às vezes vamos perceber o engano desse conceito quando perdemos essas pessoas. E dizemos, nossa, como eu fiz coisas que eu jamais deveria ter feito com alguém que amava tanto. Ou seja, nesse momento familiar há que ter paciência. A filosofia ajuda nisso? Eu trouxe para você alguns princípios aqui, para que vocês reflitam, alguns de Epíteto, prioritariamente de Epíteto na Arte de Viver, mas alguns também de outros filósofos. Epíteto diz, a vida interior depende de nós, as coisas externas não. Por isso, tentar controlá-la gera frustração, ansiedade e tendência à crítica. Há que ter calma e autocontrole. Ou seja, tentar controlar coisas externas, ao invés de apreciá-las, aprender delas, saber lidar com elas a partir do seu próprio ponto de vista, é um confronto que não vai cessar nunca. E você acaba ferindo as pessoas. E nenhum dos dois cresce nessa convivência, que é a função prioritária da convivência, um apar a aresta dos outros. Mas para isso é preciso que ambos tenham a paciência e o autocontrole necessário para aprender com o outro, ensinar daquilo que ele sabe e ir fazendo uma síntese progressiva, respeitando um ao outro. Não é só Epíteto, você vai aprender isso dentro do curso de filosofia inúmeras vezes pela boca de vários grandes filósofos. Ou seja, a filosofia ajuda nesse ponto. Que mais? Não se achar dono da verdade. Vem mais uma vez o nosso amigo Epíteto e diz, renuncia à vaidade. Deve-se saber que não se sabe. Contemplar o mundo com frescor, sem esquemas prévios. Todos sabemos muito pouco. A arrogância é máscara da covardia. Ou seja, não se achar dono da verdade significa, eu vejo sob um ponto de vista que não é absolutamente verdadeiro nem o do outro, mas com certeza o meu ponto de vista tem algo de verdadeiro, e o dele também. E se nos colocamos com esse ânimo de aprendizes querendo crescer, vamos sim ser capazes de trocar aquilo que temos de melhor e realizar uma síntese em que ambos crescemos. As diferenças não opõem necessariamente. Em muitos casos as diferenças complementam. Se houver essa certeza, eu não sou dono da verdade. E é uma das coisas que mais se trabalha, Platão fala demais disso, Sócrates falava, o só sei que nada sei, ou seja, a filosofia está constantemente refletindo sobre esse ponto, ou seja, aqui ela também é útil. O que mais? Ser fator de soma. Eu não esqueço aí a frase do grande Cícero, filósofo e orador romano, que dizia, certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Perceba isso, o tempo todo olhar as pessoas à sua volta e pensar. O fato de eu estar na vida delas faz com que elas cresçam como ser humano? Ou eu estou cortando as asas das pessoas à minha volta? Porque conviver com uma pessoa que te corta as asas pela vida fora, num determinado momento você pode olhar para ela e dizer, seria melhor que eu jamais tivesse te conhecido. Ou seja, podemos ser fator de subtração na vida das pessoas. Que aqui Epíteto também vai dizer, cuide de teus pensamentos, palavras e ações para que despertem o melhor nas pessoas à tua volta. Ou seja, pensa o tempo todo em ser fator de soma. Preocupa-te com isso, a tua vida tem valor não apenas para você, mas para todos os demais, todos aqueles a quem ela toca. Já já nós vamos ver o conceito de felicidade de Epíteto, que tem muito a ver com isso. Tua vida tem valor para você mesmo e para todos aqueles a quem você toca.
Ou seja, também aí a filosofia tem muito a dizer. E não apenas teoria, prática. Esses homens viveram assim, esses homens foram assim. É um depoimento de vida e não apenas uma frase intelectual empolada. Que mais? Manter conversações de bom nível. Esse relaxamento e essa informalidade demais, às vezes faz com que a gente deixe a nossa consciência cair demais dentro de um ambiente familiar. Ou seja, acaba que essa nossa concessão, uma excessiva informalidade, faz com que a gente baixe a consciência do grupo todo. Por não saber muito bem controlar as suas conversações, saber o que é válido e digno de dizer para o outro. Nesse momento também Epíteto vem com uma frase linda, vejam só. Fale apenas com boa finalidade. Não despeje fluxo mental sobre os demais. Frivolidades, intimidades expostas, críticas, vulgaridades. Você se torna aquilo a que dá atenção. Procure qualificar conversas ou manter-se calado. Você se torna aquilo a que dá atenção. Lembra muito a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. O rastro que você deixa diz muito de você, e o seu rastro é pensamento, palavra e ação. Ou seja, cuida das palavras grosseiras, vulgares, do humor de mau gosto, das intimidades expostas, não fira as pessoas que convivem com você em família. Cuidado com essa ideia de que aqui posso tudo, não pode. São as pessoas que você mais ama, portanto aqui você deve o melhor e não pode tudo. Isso também é um ensinamento constante da filosofia. Eu fico olhando o mundo atual e fico pensando onde aprenderíamos isso tão necessário para a nossa vida familiar se não fosse através da filosofia. Eu entrei bastante jovem em Nova Acrópole, eu tinha 24 anos, mas eu vou te dizer, nada dessas coisas eu sabia. Absolutamente nada. Onde na sociedade atual ensina-se essas coisas para os seres humanos? É sempre uma coerção segundo certos dogmas, por medo, por desejo, essa convicção interna de que princípios são aquilo que a gente tem de mais precioso, são a joia da nossa vida. Onde a gente aprende isso? Ou seja, mais uma vez, ponto para a filosofia, ela te ensina também isso. Ser colaborativo em tarefas e finanças, ou seja, ser corresponsável, assim como cada célula do nosso corpo é corresponsável pela vida do todo. E quando uma célula parte para uma carreira solo um pouco estranha, ela pode comprometer a vida do corpo como um todo. Aqui eu trouxe para vocês uma frase de Santo Agostinho, que é muito bonita. É um preceito, um conselho. Ele diz: se precisares de uma mão, recorda-te sempre que eu tenho duas para te oferecer. Ou seja, o princípio da colaboração como uma das coisas que definem o caráter de um verdadeiro ser humano, que está sempre predisposto a, no limite dos seus princípios, no limite dos seus valores, agregar valor à vida do outro. Não é ajudar em qualquer coisa, porque ajudar em certas coisas significa cumplicidade em vícios. Mas para crescer, conte sempre comigo. Aliás, eu uso muito essa frase quando eu digo a respeito do que os pais deveriam dizer aos seus filhos, crianças, adolescentes, jovens. Para subir, conte sempre comigo. Para descer, desça sozinho. E isso é uma atitude de amor. Ser cúmplice nas debilidades é puro egoísmo, é demagogia, é querer ser amado a qualquer preço. Então essa generosidade, essa colaboração em tudo aquilo que é válido, o trabalhar junto, o caminhar junto, isso também é algo que é extremamente necessário na nossa vida familiar. Mais um ponto para a filosofia, ela também nos ensina demais isso. Ela não só nos ensina como praticamos isso dentro dos nossos espaços. É um laboratório, ali nós ensaiamos todas essas coisas. Laboratório, talvez alguns de vocês saibam, vem de labor e oratio, trabalho e oração. Ou seja, um espaço como que redimido da banalidade, um espaço que tem um caráter de sagrado, onde ali damos o nosso melhor, não apenas para ficar ali, mas para ser estendido para toda a nossa vida. Ser solidário e empático com as dores alheias dentro de uma vida familiar, isso é fundamental. As pessoas têm os seus ciclos. Mas ele é muito fraquinho, isso é uma debilidade, isso é uma besteira. Olha, lembra Confúcio que diz: se perdeste uma perna, não desmereças a dor do teu companheiro que chora por ter uma ferida numa unha. Ou seja, uma ferida numa unha
Para ele dói muito, dentro do contexto de vida dele, dentro daquele momento, é uma fragilidade. Não que você vá superestimar os males do outro, mas vai ser solidário e vai ajudá-lo, sim, a expandir aquele painel, para que ele mesmo se aperceba que aquilo não é tão significativo, mas nunca humilhando nem menosprezando a dor do outro. Ou seja, mais uma vez o nosso amigo Epíteto tem aqui uma frase belíssima também. Tente entender as razões do outro e tente perdoá-lo. Perdoar aos outros e a si mesmo concede-nos serenidade. Todo avanço é gradual. Ou seja, aceitar o degrau em ser compreensivo em relação àquele pequeno fato que para você pode parecer pequeno, mas que naquele patamar que aquela pessoa está é enorme. Não queira fazer comparações impróprias. Não quer dizer que porque você superou esse patamar de dor, você é superior a essa pessoa. A natureza humana é um mistério. De repente ali ela sintetiza uma experiência e passa por você feito um avião a jato. Não subestime o ser humano, não rotule o ser humano. Mas seja capaz de compreendê-lo e ajudá-lo a subir um passo, sair daquele contexto, sair daquele cenário. E isso é muito familiar? Isso é muito necessário com as pessoas que estão à nossa volta? Muito! Isso é um elemento fundamental para que a vida em família dê certo. A filosofia te ensina isso? Demais. Ensina teoricamente e ensina praticamente. Porque todas as vezes que você chegar entre nós, vai ser tratado dessa forma. E buscamos colocar isso em prática. Temos ânimo de aperfeiçoamento, não perfeição, mas não desistimos de lutar por essa conduta. Acreditamos nela e buscamos honrá-la com a prática.